pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezas e lindezas desse Brasil, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast, videocast, debater os tapas da vida, porque a vida, já falei, né, que é tapa. Eu sou o Titi Menezes e toda semana aqui eu recebo convidados incríveis para debater aí coisas sensíveis, divertidas, polêmicas, informativas e por aí vai. E hoje tem um convidado que ele já tá sorrindo. Ah, universo, muito obrigado mais uma vez. Você é surpreendente, universo. Comente aí se você acredita no universo, porque eu acredito real nessa parada. Gente, eu tenho um convidado aqui incrível para debater um tapa super legal, informativo. Então bora lá para as apresentações. Bom, esse lindezo aqui do dia. Lindezo, se eu falar alguma coisa errada, você me corrija depois, por favor. Sim, senhor. Tá tudo certo. Ah, esse sotaque. Bom, bora lá. Bom, então, esse lindezo, ele é de Natal, que eu tenho paixão pelo Nordeste e estados específicos, assim. Porque Nordeste não é uma coisa só, então se liga sudestino, isso é importante, se tapa aqui de mão aberta. É, importante. Odeio xenofobia. Bom, então esse lindezo aqui, ele é médico pediatra e ele ama a medicina desde sempre. Então, já falei que ele é nordestino, ele é de uma área médica, ele tem hobbies como... ele adora a prática de boxe, ele ama músicas, ele ama bateria e ele tem a quinta série, assim, fincada, assim, corpo no coração dele desde sempre. E é um cara muito questionador, pesquisador, assim. Então ele se formou em medicina, pediatria, fez a especialização e essa coisa de questionar o universo e coisas, ele foi parar numa área diferente, que é sobre especialização de adolescentes. Sabe essa coisinha gostosa, esse Pokémon que você tem em casa, esse Gremlin que você joga uma água assim, se transforma de uma faixa etária para outra. E nesse anseio dessas descobertas, ele foi fazer uma área médica muito interessante e pouca falada no Brasil, que é sobre ebiatria. Que diacho que é isso, ebiatria? Então, bora aqui com Gêner Barbosa pra gente falar sobre os tapas do ebiatra, pra gente desmistificar o que de fato é. Então, Gêner, cara, muitíssimo obrigado porque você está aqui para falar desse tapa gostoso, não leve, questionador e informativo, e eu tô feliz. Universo! Obrigado, universo! Eu também tô muito feliz. A gente bateu esse papo aqui antes, pré e bastidores, e também agradeço demais o convite, foi espetacular. Foi a relâmpago esse foi a queima-roupa, né? Foi totalmente. Foi aquela coisa assim, com mensagens, deu certo, partiu. Porque tinha que ser, né? Então pronto. Tinha que ser. Tinha que ser. Estamos aqui pra isso, pra gente conversar, cara, e desmistificar. E já pra começar, o que é um ebiatra e como você foi parar nisso? Vamos lá. Quem é você, Gêner? Quem sou eu? Vamos lá. Diga mais. Seguinte. Doutor Gêner ou só Gêner? Não, só Gêner. Quando uma pessoa aprende meu nome, é só Gêner. Eu só deixo chamar de doutor quando não consegue entender meu nome nem aprender meu nome. Porque aí fica mais fácil. Tá bom. Mas doutor nem senhor, pelo amor de Deus. Aí já tem meus cabelos. Temos uma dupla de grisalhos aqui. E você falou, tem a quinta série B dentro de mim sempre, para sempre, então não tem. Eu fui quinta série A, você foi a quinta série B? Foi a quinta série E, na verdade, a minha, mas eu gosto de falar. Ok, beleza. Quinta E, pronto. Tá bom. Enfim, medicina, primeiro, né? Medicina eu sempre quis, sempre gostei, meu irmão é médico, só que aí, lá vai o primeiro tapa, logo de cara. De mão aberta, hein? As mães costumam comparar, de boa vontade, os filhos, uns com os outros, né? Ah, porque seu irmão só tirou uma boa, enfim. E você aí vagabundando. Só que aí eu nunca me senti assim, pô, eu sempre quis ser médico, mas eu não achava que ia conseguir não, porque meu irmão só tirava nota boa e não sei o quê, e ele é médico, né? Que régua ruim em casa. Muito, muito, muito. Não façam, mãe e pai, não façam isso. Não comparem seus filhos, cada um é cada um. E aí o que acontece? Eu protelei isso muito tempo. Aí fiz outro curso antes, fiz farmácia, que é um curso bem bacana, dificílimo. Mas aprendi muita coisa em farmácia. E trabalhei um tempo. Aí depois de um tempo que eu já estava até casado e tudo, eu sabe uma coisa? Rapaz, eu vou fazer medicina, que é o que eu quero. Porque depois eu vou estar sentado na cadeira de balanço com 80 anos e não vai dar mais tempo não. E aí fiz medicina, terminei. Aí fui escolher a especialidade, né? Que a gente tem que fazer, enfim. Aí escolhi pediatria, por conta da quinta série, por conta de outras coisas. Fui para
para pediatria. E na pediatria acontece sempre uma subespecialização. Então, tem colegas que fazem cardiologia pediátrica, nefrologia pediátrica. E eu ficar ali, que danado eu vou fazer, bicho, eu não sei. Então, eu gosto de tudo, mas sabe aquele negócio que não tocava o coração? Enfim, durante a residência de pediatria, a gente tinha que passar pelas enfermarias visitando os pacientes. E tinha uma ala no hospital que eu fiz a residência, que atendia, era onde ficavam os maiorzinhos, assim, até os 15 anos, que é o máximo de idade que ficava lá. Então tinha gente de 11, 12, 13, 14, 15 nessa ala. E era lá que eu gostava de passar a visita, porque ele já entendia as piadas. Quinta série, né? Ele já entendia as piadas, as mães, os pais que estavam acompanhando já riam também, participavam, ficavam mais à vontade para perguntar as coisas, eu ficava à vontade para falar o que eu precisava falar, explicar as coisas. Eu disse, gosta disso, eu vou atender adolescente. Só que nem eu, na residência de pediatria, sabia que existia a ebiatria. Uma colega fez o curso, me disse, sabia que eu gostava, me falou, isso aí que eu vou. Cara, é isso aí que eu quero. Pronto. A partir daí que eu enveredei pelo mundo do adolescente, que não é aborrecente. Muito bem, desse tapa de mão aberta. É muito legal lidar com adolescente. E tô aqui. Então, o ebiatra é? Um médico de adolescente. Médico de adolescente. Tomem nota, crianças. No consultório do ebiatra não tem bichinho de pelúcia. Isso é importante. Não tem brinquedinho, não tem carrinho, não tem bonequinha. Porque o adolescente, ele quer ser visto como um adulto. Embora ainda não seja, mas ele quer ser visto. E não quer ser visto. Tudo que ele menos quer é ser visto como uma criança. Então, brinquedinhos, zero. E eu falo tete a tete. Igual pra igual. Pergunta aí, cara, ou a menina, né? Você quer que eu fale com você como uma criança ou como um rapazinho ou uma mocinha? Chega a gente assim, como um rapaz. Ou então, como um rapaz. Com a voz falhando. A voz, né? Comente aqui você, que oscilou a voz gostoso. Como que foi essa fase gostosa aí da vida? Cara, e hoje, eu achei muito legal a sua formação, né? A sua especialização. E qual que é hoje a grande função de um ebiatra? A gente vai aqui explorar um campo minado. Bora. Eu gosto dessa especialização e vejo hoje que bom que a gente tem dado mais atenção aos nossos adolescentes para entender essas questões hormonais. E o que você, de fato, pega ali dessas crianças em desenvolvimento? Pois é, a gente vê o adolescente como um todo. Não é só Sim. a parte hormonal, não é só a parte emocional, tudo. A minha consulta, por exemplo, tem 26 itens que eu... Não tem como ser em menos de 1 hora, não. É 1h30, 2 horas de consulta. Então, o checklist envolve tudo. Envolve a parte hormonal, a parte física como um todo, né? Porque muitas vezes eles acompanham com a pediatria até, sei lá, 8, 9, 10 anos, bem direitinho, fazendo exames, aí depois parece que não adoece mais, não precisa mais saber como é que estão as coisas. E aí deixa de ir pra consulta. E aí quando chega pra mim, eu peço os exames, tudo, então, beleza. Aí vou analisar depois e aí tem vários diagnósticos. Mas para além do físico, a gente vê o emocional, porque essa época da vida é o emocional puro, né? O sistema límbico ali, pulsante ali, comandando toda a vida e o comportamento do adolescente. Então, a parte emocional é imprescindível que a gente olhe. Como é que ele está se sentindo, como é que ele acha que é, no que ele é bom, né? Enfim, a gente vê tudo. Não é só a parte física, vê física e emocional. E dele e dos pais. Da família, enfim. Porque às vezes quem tá com problema nem é o adolescente. São os pais. Você pode dar esse tapa de mão aberta, por favor? Pode. Mão aberta. Pai e mãe. Tá, psicotapa. Às vezes o menino e a menina tá de boas, tá tranquilo, não tem problema algum, nem físico nem emocional. O problema é que eles pensam também. Aí morreu, entre aspas, aquela criancinha, não existe mais que a gente controla o que vai vestir, o que vai comer, o que vai, enfim, vai fazer naquele dia, pra onde vai, vamos pra casa da sua avó hoje. E aí chega um menino ou uma menina que acorda num dia que parece que tá com Satanás no corpo, por isso que a gente trabalha junto sempre com um padre exorcista. Brincadeira. Por favor, faça piadas quinta série. Brincadeira. E aí, ele é um ser pensante, ela é um ser pensante, e muda a trajetória dela, e aí os pais ficam loucos. Porque eu queria que ele fizesse tal curso e ela quer fazer tal curso, como é que eu faço? Eu queria que ela viesse jantar com a gente, ele quer ficar no quarto. Aí ficam loucos, porque sai do planejamento. Totalmente. Nossa, mas totalmente. E essa coisa do falso controle, né? É. Que a gente, como ser humano, acha que tem, pais acho que acham que tem muito mais sobre
sobre aquele humano que tem a informação, deve ser caótico. E a partir de que idade a pessoa, né? Não vou falar criança, porque adolescente você é um adulto. Você não é Vocês são criança. adultos. Você nem é adulto, nem é criança. Você é adolescente. É uma fase da vida Você é que existe. adolescente, então. E tem que ser validada como tal. A partir de quantos anos os pais e esses adolescentes te procuram? Vamos lá. O que eu faço? Eu gosto de Diga para atender. nós. Eu gosto de atender a partir dos 6, 7 anos. Não é adolescente ainda, nem nada, nem pré-adolescente, é criança. Só que eu gosto de fazer um trabalho preventivo, Boa. já para explicar o que está por vir, tanto para o indivíduo quanto para a família, entendeu? Meu Deus do céu. Mas adolescente, oficialmente aqui no Brasil, vamos lá, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dos 12 aos 18. Pela Organização Mundial de Saúde, é dos 10 aos 20. Né? Só que existe uma diferença entre puberdade e adolescência. Geralmente andam juntos, mas às vezes não. A puberdade é a mudança física, né? Aquele cheirinho bacana embaixo do braço, a voz falhando, a menina com o broto mamário ali, né, se formando, esperando já a menstruação, que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação, enfim, a parte física, a mudança física. A adolescência é uma mudança comportamental, mental. É como comportamental. Nossa, legal você falar disso. O que é a puberdade e o que de fato é a adolescência. Eu não sabia. Pra mim eram coisas. Pra mim era, gente, leigo, pra mim era um conglomerado só. Geralmente andam juntos. Mas às vezes você vê aquela menina que parece uma velhinha, tem 9 anos, 8, 10 anos, mas parece uma mulher de 30 que fala tudo, que tem uma opinião bacana sobre tudo. Pronto. Ela já não é. Ela é uma forte candidata a não passar muito tempo na adolescência. Porque é muito comportamental a adolescência. É a questão do cérebro mesmo. Isso tudo é explicado hoje em dia, porque antigamente era frescura, era tudo frescura. Isso é uma frescura desse menino, dessa menina. Mas hoje em dia tudo é explicado neurologicamente. Tudo tem estudos para explicar o comportamento X, o comportamento Y, por que isso, por que aquilo. E tudo tem uma maneira de lidar também, que é jogar um jogo. E se você é adulto, é jogar o jogo. Se você é adulto, já viveu isso, tem essa experiência e não sabe jogar o jogo, com um filho ou um parente que tá começando agora no jogo. Nossa, cara, eu gosto, porque esse é um tapa da amnésia. Você, ser infeliz, passou pela adolescência. Parece que esqueceu o que aconteceu com você, agora tá aí cobrando da sua criança. Se liga, hein? Tapa de mão aberta. Gênero, e eu tenho um dado aqui muito legal que, de acordo com a OMS, gente, 25% da população brasileira tá nessa faixa etária aí de 10 a 19, 20 anos. Então, ou seja, 25% da nossa população são adolescentes. Sim. Estão vivendo ali um grande caos de transformação, mudança e, de fato, transformação corporal e psicológica. E eu vejo que fazendo pesquisas, né, temos poucos ebiatras nível Brasil. Uhum. Tem um porquê disso? Tem, porque... Tem um porquê? Eu vou entregar a minha classe. Me entrega a sua classe, por favor. Porque assim, ó, é o seguinte... Pediatras, colegas pediatras, por favor, não me odeiem. Por favor, galera, se inscrevam, não odeiem. Se inscreva no canal. Por favor. É o seguinte, é uma subespecialidade relativamente nova. Eu disse a você, né? Eu fui descobrir que existia, eu estava na residência de pediatria. Então, para você fazer a biatria, você tem que primeiro fazer pediatria. Só que os colegas que escolheram pediatria, que é a medicina da criança, escolheram porque gostam de lidar com crianças. E a maior parte... Eu tenho que ser realista, né? A maior parte Joga o jogo. não gosta de adolescente. Tapeia. Eita, fogo no parquinho. Tem uma amiga minha que ela vai se identificar com isso, né? Língua bifurcada. Ela sabe quem é. Quer mandar um beijo, professor? Beijo pra... Não, amiga minha. Beijo, amiga. Beijo, Stephanie. Ela sabe. Beijo, Stephanie. Ela sabe que ela não esconde isso de ninguém. Ela não gosta. Ela não verdade é uma merda. Ela gosta de bracinho, barriguinha, sabe? Ela gosta de fofinho. Da fofurinha da criança. Ela é assim. Gente boa demais. Eu tô falando dela porque não é dela, é nela, né? Porque eu gosto demais dela, ela sabe disso. Então, assim, a maioria não gosta de adolescente. Então, eu não sabia dessas estatísticas. Eu não sabia que não tinha, sei lá, 300, 400 no Brasil todo. Não tem. Cara, você é tipo uma exceção. Dá pra chamar que você é uma agulha no palheiro.
vocês, né? E pouquíssimos. Pouquíssimos pela quantidade de adolescentes. Você falou até 20 Nossa. anos aí, não foi 20 e pouco? A OMS fala aqui de 10 a 19 anos. Vamos Não. botar até 20 anos. Cara, 25% de, sei lá, 200 milhões de brasileiros? Só que, ó, Poxa. dá pra aumentar um pouco isso aí, porque a adolescência, como eu falei, é comportamental, né? Ah, e tem amigos de 40 anos que são adolescentes. Pois é, mas assim, oficialmente a gente tá vendo que estão saindo com Se liga, hein? 45. É. Tem pessoas com 24, 25 anos que ainda estão na adolescência. Porque querem? Não. É neurológico. Então pode botar na estatística aí um pouco mais aí, que é o adulto jovem. Lá para os 24, 25 anos que estão saindo. Sabe quando é que você sai da adolescência? Quando você consegue tomar uma decisão na sua vida. Bota fogo no parquinho, tapeia. Você, tem que tomar uma decisão aqui. Quais são os prós e os contras, quais são as consequências que eu vou ter nessa decisão e tal. E arcar com as consequências. Aí você toma uma decisão sabendo que vai vir e arcando com aquilo. Pronto, você não é mais adolescente, você é adulto. Meu Deus, eu tenho amigos adolescentes de 40 anos. Pode ter certeza. 45 anos, 50 anos, talvez. Vai ter um outro aqui. Como tem uma criança velhinha, tem um adultão. que é Tem! adolescente. Comente aqui, você conhece um adulto adolescente aí. Isso é, cara, desse jeito. E eu, vou falar que vou ser um pouco machista. A grande maioria são homens, assim. Tenho amigas, assim, não. Homens, eu tenho amigos homens adolescentes até hoje, assim. É porque mulher, ela É amadurece. uma crítica, tá, galera? É porque mulher, ela amadurece mais rápido mesmo. Assim, E tem um porquê fisiologicamente? Tem a parte hormonal, tem a parte do... Porque assim, tudo na nossa vida, a gente nasce geneticamente predisposto a qualquer coisa. Várias coisas, na verdade, qualquer não, várias coisas. Mas nem sempre a gente vai ter aquilo, vai desenvolver aquilo ali. O ambiente influencia muito. O ambiente que a gente vive, que a gente está inserido, por isso que é importante a gente saber orientar os filhos para escolherem o grupo bom. Porque adolescente é igual a grupo, tem que ter um grupo. Não tem um grupo, ele não está feliz. Pertencimento, né? Pertencimento, autoestima, fazer parte de alguma coisa, se sentir parte de alguma coisa. Então tem que ter no grupo. Então a gente precisa orientar para estar no grupo bom. Então, assim, é aquela coisa. Então tem que saber se desenvolver. Então as meninas, elas se desenvolvem mais rápido nesse sentido. Por questão de estímulo mesmo por fora. Os meninos são mais atrasadinhos mesmo. Então, tem um atraso um pouquinho, porque a gente tem essa quinta série eterna dentro de nós. E, enfim. Então, dá pra afirmar que essa anatomia é normal. Essa variação de de desenvolvimento, Exato. de maturidade. Sim. É normal. É assim mesmo. A estatísca é essa mesmo. Muito bem. E hoje, né, pensando nessas diferenças de corpos masculinos e corpos femininos. Bom, a audiência deve ter crianças em casa que estão nessa puberdade. Olha aí, ó. Olha essa puberdade, aprendo rápido. Como que os pais conseguem identificar, além da questão da puberdade, né, física, que a criança entrou naquele período? Porque parece que, eu lembro da minha adolescência, parece que eu e minha irmã, a gente foi dormir um dia, acordou... Minha mãe, Meu Deus, chegou. Eu gosto de comparar assim, ó. Eu tenho alergia a vários medicamentos. É melhor dizer que eu não tenho alergia. ok. Né? Então, quando eu tomo um medicamento, sei lá, que eu tenho alergia, para inchar os olhos é rapidinho. É em coisa de minutos. Fecha tudo. Parece que eu levei 2 murros no meu olho. Mas para desinchar, semanas. Mesmo usando medicamento. A adolescência é parecido. Vai dormir de um jeito e acorda possuído. Exatamente, possuído mesmo. Possuído. Então, Beijo, mãe. ela aguentou. Ela aguentou. E aí, quando você junta tudo, né? Junta as mudanças corporais, você já vai sentir aqueles cheirinhos, como a gente já falou aqui, vai sentir a mudança na voz, a menina vai começar o broto mamário, e aí eu tô falando mais especificamente, mais cientificamente agora, né? Ok. E nos meninos, o que caracteriza realmente a entrada na adolescência, na puberdade, olha, eu me confundi também, na puberdade, não é nem voz mudando, nem bigodinho, é o tamanho do testículo. Boa. Só que não tem como saber o tamanho do testículo em casa. Precisa ir numa consulta. E aí a gente tem um aparelho chamado orquidômetro, que parece um terço, com vários tamanhos de testículos de plástico. Tem de madrepérola, e vai do seu bolso. Okay. Mas tudo a mesma coisa, serve para a mesma coisa. Aí você calça uma luva numa mão, uma luva na outra. Aí pega aqui o terço, que é o orquidômetro, e pega no ovo do menino. Cara, E sai medindo aqui. interessante. E sai medindo. Tá mais pertinho. Tá aqui. Esse aqui tá mais parecido aqui, o tamanho. E aí vê o volume que tá ali. Se for acima de 4 centímetros cúbicos ou 4 ml, que é a mesma coisa, né? Aí sim, entrou na puberdade.
quer dar o tapa aqui, não é pra pessoa medir em casa, pra constatar coisas pela cabeça. Não tem como você não ter uma régua na cabeça. Nem a gente tem, a gente tem que comparar com... Não, porque de repente pai e mãe, sei lá, a criança tá dormindo à noite, deixa eu ver aqui se entrou, Pegar pegar uma régua. Mas não é numa régua. Porque é o volume, não é uma medida assim de comprimento. É um volume. É altura, comprimento e largura. Ok. Entendeu? É centímetros cúbicos, ou então ml. Então você tem que estar ali, é 3D. Você tem que estar segurando no abdômen e segurando no testículo ali pra ver. Cara, ele é quinta série. Mas é verdade. E eu sou quinta série igual, meu Deus do céu. Aí, pensando que eu não sei se eu vou evadir a questão do corpo ou se eu já quero ir pra questão mental mesmo. Você do escolhe. adolescente. Não, porque tem dados aqui interessantes. Deixa eu falar das meninas. Fale das meninas. Dessa parte, Falando porque- dos meninos, vamos falar das Vamos das meninas. meninas, pra não ser, né? Ou melhor, corpos masculinos e corpo feminino. Pronto, certo? exatamente. Corpos masculinos e corpos femininos. Beleza. Se você quiser entrar nesse assunto mais aprofundadamente também, dessa questão da identidade de gênero, a gente entra também, porque eu acho muito bacana. Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. Oxe, então estapeia. Tá. Vamos No lá. pandeiro. Vamos lá. Primeiro, corpos femininos. Broto mamário apareceu. Mãe, pai de menina, né? De corpos femininos. Broto mamário apareceu. Então, a partir dali, geralmente, em média, tá? Porque na medicina nem nunca nem sempre, a gente não pode afirmar, né? Que nada é exato. Sim. Mas em média... Uma ciência exata. Pois é. Em média, 2 anos depois do aparecimento do broto mamário, a menina ou a pessoa com corpo feminino vai menstruar. Em média. Essa menstruação vai vir e vai passar mais 1 ou 2 anos totalmente irregular. Tem mês que vai vir, tem mês que não vai vir, tem mês que vai vir e vai passar 5 dias, tem mês que vai vir e vai passar 1 dia, 10 dias, enfim. Então, é normal ser desse jeito. Então, não se desesperem. É normal. Mas vamos lá, o que mais? Pensando nesse desenvolvimento, pais te procuram, depois que descobrem que existe um ebiatra, ou as ebiatras, os pais te procuram para fazer algum tipo de queixa, ou mesmo o adolescente fala assim, olha, sei lá, tenho 15 anos de idade, um corpo feminino, e ainda não menstruei. Sim. 16, 17 anos talvez, e a pessoa fala assim, não menstruei. Isso é normal? Não. Não é normal? Não. Existe... Vamos falar disso. É bom. Existe a puberdade precoce Uhum. e a tardia, certo? Então, o que a gente espera das meninas, que elas entrem na puberdade, ou seja, tem a telarca, que é esse broto mamário, entre 9 anos e 14 anos, certo? Certo. Check. Desculpa, entre 8 e 13, as meninas, Check. 8 e 13. Ok. Aí os meninos são mais atrasadinhos, né? Desde sempre. Então, É. entre 9 e 14 nos meninos, Beleza. tá? Então, nessa faixa, é normal a gente esperar que as coisas aconteçam ali. Se acontecer antes, aí não é normal. Aí é a puberdade precoce. O que pode acontecer? Uma menina, por exemplo, menstruar antes do tempo, assim, precocemente, e parar de crescer. Crescer e ficar baixinha. Os meninos também. E puberdade tardia também é ruim, porque você, né, cresce muito. É ao contrário. Na verdade, acontece o oposto da puberdade precoce, obviamente. Então, tem como a gente lidar com isso. Tem como o ebiatra em si tem como já lidar com isso. Se ele perceber que está saindo um pouco da alçada dele, aí ele encaminha para o endocrinologista. Então a gente tem muitos parceiros de condutas. Então a gente não trabalha só. Nossa, e é bom saber disso, porque eu aqui super leigo, clínicos gerais podem indicar ebiatras para... Porque, cara, não sei, na minha bolha, tá, gente? Tô falando aqui de uma bolha, um recorte. Uhum. Até descobrir aqui que você existia como ebiatra, nunca vi essa palavra assim e nunca vi ninguém indicando um ebiatra. Tem um porquê, ou talvez a falta de informação de Falta de fato. informação, Olha só, a falta de informação, de tapa na cara, de mão aberta. A gente tem um grupo lá em Natal bem bacana de ebiatras, né? Olha, tem um grupo de ebiatras. Tem, Da a gente tem. hora. Eles estão aqui, ó, Que é aglomerados. que é gigante, tem 6. Assim, 6. Mas nosso objetivo, a princípio agora, é simplesmente dizer para as pessoas que existe isso. A gente tá vendo aí um montão de notícias ruins, né? Que a gente vê as coisas mudando, ao vício em telas, e etc. Só que hoje tem um profissional que sabe lidar com isso, que sabe parear o Bluetooth com o adolescente. E que sabe orientar os pais também, sem muito mimimi. Fala assim, fala tal frase. Agora, que eu participo do Adolescenter, né, que é um braço do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação, com o William, que você conhece muito bem, o William Borghetti.
Beijo, William. Bichão. O cara é foda, né? Cara é. Aí, a gente tá começando esse trabalho de divulgar, de atender no Brasil todo por teleatendimento, porque foi um benefício que a pandemia, com toda a desgraça que trouxe, também trouxe alguns benefícios, né? Então, a medicina, hoje em dia, a gente pode atuar. Se eu estiver agora aqui em São Paulo, como eu tô com você, eu não posso atuar aqui. Mas se eu estiver em Natal, por teleconsulta, eu posso atender o universo. Tem um porquê? Porque na época da pandemia ninguém podia sair de casa, então tá. são as resoluções que tem. Tá, tudo bem, são Beleza. as regrinhas do conselho e tal. E aí eu já atendi gente dos Estados Unidos, cara. Só que lá eu não posso prescrever, né? Mas eu posso orientar. Então quando chega pra mim, não chega só adolescente. Chega os pais, chega a família, como um casamento. Então o problema do menino, da menina, enfim, da pessoa adolescente que chega pra mim não é mais só dele. É deles e meu. Então a gente vai resolver. Tá no fundo do poço, a família tá lascada no fundo do poço, pronto. 1 metro acima do fundo do poço já não é fundo do poço. Então vamos subir. Vamos sair desse negócio. Qualquer coisa a gente tem que melhorar. O compromisso é esse. E aí vem a parte física, porque pode ser um problema físico, de hormônio, de desregulação de alguma coisa, de vitaminas e tal. A gente investiga tudo. E vem a parte emocional, que a gente também pode trabalhar em conjunto com os psicólogos, com terapeutas ocupacionais, fono. Cara, eu ligo pra professora. Digo, diga ela que se ela quiser falar comigo, tá aqui meu contato. Nossa, gente, é que eu tô aqui. A informação é muito positiva pra não sair dessa caixa, cara. Tem que sair mesmo, tem que rodar o planeta, é isso. Pensa ainda na questão corpo, puberdade, que eu adorei saber que puberdade é o corpo e adolescência é a cabeça. Hoje no seu consultório. Então você recebe lá o indivíduo que tá na puberdade de formação de corpo diferente. Sim. Em que momento dá o clique da chave mental? Pronto. Assim, você perguntou e eu não respondi, né? Acabei falando de outras coisas e passei por cima. Muito bem. Devaneios, eu gosto. Vamos lá. Deve ter muito conteúdo aí nessa sua cabeça. Já que ele invadiu o grupo de 6 pessoas dos Ebiatras. É verdade. Cara, é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa, né? Então tem adolescentes que eles estão, sei lá, deprimidos. Dá esse tapa, por favor. Porque as pessoas esquecem que cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. Cada ser é um ser, minha gente. Mãe, pai, avô, avó, tio e tia. Todo mundo que cuida de adolescente. Outra coisa que eu não gosto, cara. É quando fala assim, meu adolescente é um bicho, é um pet. Meu adolescente, meu peixinho, meu cachorrinho. É meu filho adolescente, minha filha adolescente. Eu não gosto de usar meu adolescente. Você pode olhar nas minhas postagens todas no meu Instagram. Não tem uma vez que eu fale, o seu adolescente. Quando o seu adolescente estiver sentindo isso, nunca. Quando seu filho, sua filha, adolescente, eu sempre falo assim, porque fica parecendo que é uma posse, né? Uma posse, né? O meu. Não, é o ser pensante. É por isso que vocês se frustram. Quando o menino, a menina muda aí de ideia do caminho, aí fica aí, o que eu faço? Porque muitas vezes é isso. Não, totalmente isso. Chega pra mim os pais, e aí eu atendo os pais. Porque eles estão desesperados. Imagina como estão desesperados. Mas vamos lá, resposta. Vamos lá. Dessa vez eu não vou esquecer. Resposta. Psíquica. Cada um é cada um. Então pode ser que o adolescente ou a adolescente. Quando fala o adolescente, englobe tudo, tá? Fique mais tempo. É o mais comum. Ficar mais tempo no quarto, isolado. Não quer ir para o jantar com os pais. Não quer almoçar com os pais. Não quer escutar a conversa dos pais porque é chata na cabeça deles. Quer ficar com um grupo só, quer ficar o tempo todo conversando nas telas, ou então fica mais tempo na escola, ou então fica mais choroso, ou fica puto da vida com qualquer Pode falar coisa. palavrão. Pode? Eu gosto de palavrão. Inclusive eu falo palavrão com os adolescentes, porque eles são adolescentes, eles sabem os palavrões. Exatamente. Eles sabem mais do que eu, eles me ensinam alguns palavrões. É que eu vejo que alguns pais e mães colocam o filho ou a filha numa caixa e acham que é aquele mundo de Oz ali perfeito. E quando o adolescente vira a curva, E eu falei, minha filha sabe falar esse nome feio, sabe. Feio. Ela sabe, minha comadre, e sabe muito mais coisas. Só que eu não posso falar. Outra coisa da consulta, tá? Pai e mãe, que por acaso quiser levar o seu filho adolescente para uma consulta, não imagine que depois da consulta você vai mandar um WhatsApp para mim e eu dizer tudo que eu conversei com ele. Não vou. Porque o meu paciente é o adolescente. E ele tem o direito ao sigilo médico. Sigilo médico é igual a padre, igual a confessionário. Você não pode, senão você leva um processo. Só que, calma, corações. Só que existem algumas situações que a gente tem que abrir. Sim. Coisa séria. Por exemplo, vamos lá. Eu sempre explico isso, a regra do jogo. Sim. No início da consulta. Mas vamos lá, um exemplo prático. Chegou a menina lá e a gente fez o exame, ela tá com alguma queixa de corrimento vaginal
E aí eu detecto que é uma doença X lá, uma vaginose e tal, que dá pra eu tratar. Trato. O pai não vai saber, nem a mãe vai saber. Mas é um HIV. Nada contra, mas é uma doença que que a gente precisa relatar. Sim. Até de notificação compulsória, onde for, em qualquer hospital. Aí a gente vai conversar com ele ou com elas, ó, a gente vai ter que abrir pros seus pais. Ou uma gestação, uma menina, a gente vai ter que abrir pros seus pais. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chegar para o pai e dizer, não, a gente vai combinar. Tudo é combinado. Você quer que eu esteja perto no dia, presente, assim, nem que seja online, ou quer que eu fale, ou quer falar sozinha, quer que eu lhe oriente como você fala, para ter menos estresse? Tudo combinado, porque o meu paciente é o adolescente, não é o pai nem a mãe. Claro que eu tenho contato com o pai, com a mãe, com o professor, como eu já falei, com um professor particular, com, sei lá, o que for preciso, psicólogo. Eu gosto de trabalhar em grupo, porque eu vou entender o que está acontecendo melhor. Mas se não precisar abrir, eu não vou abrir, porque eles estão no meio do caminho. Inclusive, eu mando receitas ou prescrições ou encaminhamentos, solicitações de exames, eu encaminho muitas vezes para o adolescente. Cara, eu vou mandar para você que está responsável de marcar isso aqui e trazer para mim, porque ele não é mais uma criança. Não, e é legal quando você fala isso, né? Porque vendo hoje adolescentes ou convivendo com adolescentes, essa coisa de pertencimento, qualquer que seja o grupo, e de dar responsabilidade, eles se sentem úteis. Isso. E quando você delega da responsabilidade, é aquela coisa, tô em transição, tô ganhando esse voto de confiança que é importantíssimo, pais, é importantíssimo isso. E você delega de uma maneira, tipo, ó, o voto é seu, faz por merecer, me prova isso. Isso, exatamente. Nossa, é que você fala aqui, eu dou umas bugadas, assim, nos grupos. Pensando no acesso, né? Então, o pai chega até você, imagino, traz o adolescente, informação, e a partir daí, como que funciona o jogo? Os adolescentes eles se abrem com você? Vamos lá. Você vai pescando ali, ó. Mais ou menos. Geralmente... Desculpa aí. Você é um terapeuta, meu jovem. Geralmente... mais ou menos. Você é um terapeuta. Geralmente, os adolescentes não pedem para ir para a consulta. São os pais ou quem cuida, né, que detectaram alguma necessidade. Às vezes é só transição mesmo, que estão saindo da infância para a adolescência e não querem mais ir para o pediatra e querem acompanhar. Mas às vezes, geralmente são problemas punks. Pode citar exemplos. Pode estapear mesmo. Não, de depressão, a parte emocional, de tentativa de suicídio, né? Eu não sei nem se pode falar. Não, pode falar sim. Inclusive, E aí... tem dados aqui horríveis sobre suicídio, né? Que já foi tema no canal, tá? Dados horríveis sobre suicídio em adolescentes. Então, se liga, gente, isso é importantíssimo. Saúde mental tem que ser tratado de fato, com calma, carinho, zelo e atenção. Isso. Já pode trazer dados assim horríveis. Que validação. A gente tem que abrir o jogo. Então é isso. Enfim, então a gente precisa validar essas demandas do adolescente, né? Que muitas vezes estão ali, como a gente vê, né, em silêncio, sofrendo em silêncio. Cheio de dúvidas. E aí o pai, cheio de... que também não é culpa do pai, nem da mãe. Mas vem cheio de crenças e tabus, e traumas próprios, né? E aí traz isso para a consulta. E traz para a vida do filho. Então, você estava perguntando. Então, chega para mim por conta dos pais ou de alguém que cuida. O adolescente tá nem aí, não. Tá querendo estar dentro do quarto dele. E aí fica lá. Só que eu acho bacana porque tanto presencial quanto online, né? O teleconsulta, porque... por favor, frisa que vale... os dois formatos de consulta funcionam. Com certeza. Tem gente que tem ainda tabu com... Pode até dar tapa. Não. A galera tem tabu ainda com funciona. Online. Principalmente se a queixa... Funciona, tapa, funciona. Principalmente se a queixa for essa, emocional. Então, tô aqui e eu tô aqui. Olha, uma coisa que a gente aprende na medicina é que se você tá de cabeça baixa na hora que o paciente entra na sala, você perde muita coisa. Porque você perde de ver como ele tá andando, se ele tá mancando, se ele tá com dor, o rosto dele tá doendo alguma coisa. Então, você de cabeça baixa, você perde muita coisa, muita informação, não verbal. E aí, quando eu tô lá no teleatendimento, às vezes, aí vem a mãe ou o pai e vai trazer a queixa principal para mim. Por que eles vieram ali, né? E outra coisa, eu sempre digo logo no começo, olha, pode falar o que quiser. Eu não vou puxar a orelha, eu não vou brigar, eu não vou dar sermão, nunca fiz isso, nem vou fazer agora. Muito pelo contrário. Tanto para o adolescente quanto para os pais. Não vão brigar, aqui aqui não tem julgamento. É espaço seguro. Seguro para todo mundo. E aí eu fico olhando para o pai ou a mãe falando, escutando, aliás, o pai ou a mãe falando, e olho para o adolescente. E às vezes está aqui, o pai e a mãe falando a queixa, quando eu vejo, aí fala alguma coisa e o adolescente faz. Eu já vi que aquilo ali para o adolescente não faz sentido. Então eu já anoto. Tá, o momento que eu perguntei que a mãe falou isso, o adolescente revirou os olhos, né?
E vou. Aí chega um momento que acaba a participação dos pais, eles saem da consulta, fica só o adolescente. E a gente vai conversar. Eu falei, aí, cara, e aí, fulana? Naquela hora lá eu vi que você revirou os olhos, percebi que você ficou meio irado aí com isso aí. Não é verdade, eu acho que você não acha que é verdade. O que tá rolando aí? Aí ele vai ter a oportunidade de falar a versão dele. Muitas vezes eles se abrem de cara, muitas vezes eles seguram um pouquinho, aí faço assim, 1h30 de consulta, quase 2, aí faltando 5 minutos pra acabar o tempo, aí ele faz, eu quero falar um negócio. Fale, aí começa a falar uma história que eu sei que vai demorar. Aí eu faço, peraí, ó, pode falar o nome do aplicativo? Eu faço pelo Meets, pelo Google Meets. Tem um tempo, pode ser que ele saia do ar, mas eu vou te mandar um link extra e a gente fala mais 1 hora aqui, sem problema. Cara, se essa criatura tá me dando a honra de se abrir comigo com uma coisa que ele tava segurando ali, eu vou cortar o barato do o barato? Nem a pau. Ah, vai aumentar o valor da consulta, o preço? Nem a pau também. Tá tudo... Eu já sei que tem isso, então geralmente já tem um link reserva. Meu Deus, cara. Que trabalho social e humano. Tem que ser, você tem... cara, é um chamado. Meu Deus. É um chamado. É um chamado. Você não sabe... Ninguém sabe que você existe, então você não ganha tanto dinheiro com isso assim. Mas vai saber. Mas, enfim. Mas a ideia é essa. A ideia de toda beata que eu conheço, pelo menos, não é ficar rico, né? Ganhar dinheiro. É realmente ajudar. Tirar ali 1 metro do fundo do poço, nem que seja. Ou tirar do poço todinho, sem ser Samara do filme lá, né? Sem sair uma Samara lá de dentro. Tá sério aqui, ó. Saiu uma... Já lembrei aquele da minha adolescência, que chegou horrível. Aquele cabelão. Saindo melhor, entendeu? E o que você tem pego em comunicação não verbal? Porque você me trouxe um dado legal do adolescente entrar, e talvez a pessoa esteja de cabeça baixa e não pega. O que eles estão falando com o corpo que eles não verbalizam de fato de alguma forma? Muitas vezes assim, ó. Tem várias coisas. Vixe, caramba, várias coisas. Às vezes essa revirada de olho, que é o mais comum, por isso que eu trago esse exemplo. Às vezes hoje eu faço um trabalho. né? Às vezes a mãe ou o pai fala alguma coisa, ele faz. Nossa, eu gosto dessas trucadas. Já vai assim. Aí já vai aí olhando pra ele, né? Eu escuto, porque assim, você viu que eu toco bateria, né? Então Sim. a vida vai dando habilidades pra gente. Totalmente. E a gente nunca imagina pra que vai usar aquilo. Então eu consigo escutar uma coisa e ver outra, e escutar várias coisas separadas por conta da música, da bateria, que eu tocava em banda mesmo. Então eu tenho que escutar guitarra isoladamente 1 hora, ou vocal, ou então, enfim. Ou baixo, que bateria sem baixo não existe. Existe, mas é ruim pra caramba de tocar. Nossa, cara. Mas eu fico olhando assim, as expressões mesmo. Então, assim, às vezes é uma expressão assim de reprovação. Não é isso não. Não tem nada a ver, mãe. Às vezes eles falam. Não, mãe, você tá inventando isso aí. Não tem nada a ver, eu não sou assim, não. É mesmo, ele dá essas trucadas, esses tapas. E às vezes o pai e a mãe. É da hora. E às vezes o pai e a mãe. O pai fala uma coisa, porque às vezes o adolescente. Isso é comum, tá, minha gente? Não fiquem achando que é um complô contra vocês. É comum que o adolescente se abra mais, tenha mais afinidade ou com o pai ou com a mãe. Nunca vai ser igual. E outra coisa, eles nunca vão dizer tudo pra vocês. Vocês diziam tudo pros pais de vocês? Dá esse tapa aí, pergunta aí. Ah, porque Faz o corte aí. meu filho foi educado para nunca mentir para mim. Meu irmão, se liga, hein? Não tem como. É natural e é saudável que eles escondam ou mintam, né? Até certo ponto, até a página 5, obviamente. Mas às vezes os pais estão falando, só que um pai não sabe que a mãe tem umas informações e vice-versa. E aí quando fala, ele fala, não, assim não, fulano não é assim não, meu filho não é assim não, minha filha não é assim não. Eu amo essa frase, que o meu filho não é assim. O meu filho não faz isso. Em casa, meu filho não é assim. É em casa, né? Em casa. Na frente de vocês. Até às vezes em casa no computador, no quarto, Só que na frente dos pais tem que ser diferente, porque senão vai vir uma enxurrada de... Em vez do pai aproveitar para parear o Bluetooth, cara, se a pessoa tá chegando pra você e falando a maior merda que fez na vida, um adolescente fez uma puta de uma merda, sei lá, mandou um nudes, né? Aí você vai... Em vez de dizer assim, como é que foi isso? Caramba. Por que aconteceu? Me conta aí. Sabe, de boas. Escuta, cara. Escuta. Aí você vai ter a chance de aconselhar, de trazer uma solução. Se você vier com nunca mais ele fala mais nada. E aí você desconectou geral. Aí para reconectar, a gente também faz esse trabalho, mas demora um pouco mais. Então, se eu te der as palavras vigilância e presença nessa relação de pais e adolescentes, o que dá pra bolar aí? Assim, como eles estão na transição, né? Você olhar o que eles estão olhando no Instagram, ou no sei lá, no Discord. O Borghetti me trouxe dados horríveis do Discord.
Horríveis, horríveis. E tem mesmo. Tem. E outros aplicativos, jogos infantis. Então, você olhar o que está acontecendo não é invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade. Você é seu filho, você dá a liberdade até certo ponto. É como se tivesse um cordãozinho ali invisível. Você solta e segura, mas sempre deixando o adolescente entender que ele está tendo a liberdade. Só, truque básico. Isso não é manipular. É jogar o jogo. Sim. Jogar o jogo, hein? É jogar o jogo. Vamos lá. Eu quero viajar para tal canto. Sei lá, ele vem com alguma demanda para você. Aí você, que tem um pré-frontal desenvolvido, que eles não têm, e eu explico já o que é isso. Que o córtex pré-frontal se forma com 25 anos, certo? Por isso que geralmente eles saem da adolescência por aí, nessa idade. Então, quem tem mais de 25 anos e tá aí vivendo no mundo de Alice... Ainda não desenvolveu. Não é que tem um buraco aqui no cérebro Não, tem faltando, não. Tem aqui a massa encefálica, são as conexões neuronais que ainda não estão prontas aqui na frente, que é o local que a gente pensa, pondera, freia e tal. O adolescente é um carro potente da porra e sem freio. Ele é sistema límbico. É verdade. É sistema límbico. É ali. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Digo já o macete do jogar o jogo. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Todo mundo que passa aqui, a gente dá um susto. A gente se esconde aqui atrás e a gente dá um susto. Aí passa o primeiro aí. O cara cai no chão. Que massa. Passa o segundo. Na 8ª pessoa, uma velhinha, 90 anos. Em vez de ele pensar assim, não, pessoal, vamos deixar a velhinha passar, porque pode ser que ela tenha um infarto aqui, morra, vai dar uma treta pra meu pai, pra minha mãe, pra gente, todo mundo aqui. Vai dar merda, hein? Vai dar uma merda grande. Vamos deixar passar? Não. Parece que fica mais engraçado se for uma velhinha de 90 anos. A velha, morre. Pronto, e aí? Entendeu? Quando a pessoa tem esse freio, aí ele já não é mais adolescente. Então o adolescente é típico. É de sacanagem, de maldade, sei lá, de coisa ruim no coração, sabe? Uma coisa maléfica. Não é. É neuronal, é comportamental, cara. Então, essa história de aborrecente é normal, tenham paciência. Mas vamos lá pro macete. Qual que é o macete? O truque? Chega a demanda. Eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. E eles vêm sempre muito intensos, né? Porque quando gosta, quando não gosta, vai odiar o resto da vida, vai amar o resto da vida. Aí eu quero tal coisa. Aí você começa a brigar. Não tem condições. É o seguinte, meu filho, minha filha, deixa eu pensar um pouquinho. Aí você vai, pensa um pouco e traz 3 opções. 3. Ou 5, 3. Tô jogando o jogo. Você escolhe. 3 opções. Quem foi que levou as 3 opções? Tá. Foi o pai ou a mãe. Exato. Quem escolheu uma das opções? Não foi o adolescente. Você já escolheu 3 que ficam bom pra você. Aí você ensina ele a negociar. Eu trouxe esses 3 que ficam bom pra mim, tá? Escolhe aí um desses 3 aí que fica melhor pra você. Ele se sente que tá decidindo a vida dele. Só que quem decidiu foi o pai e a mãe. Deu 3 opções bacanas. Mas isso é ruim não. Ele decidiu o que ficou bom pra ele também. Pra ela também, enfim. Né? Ficou bom pra todo mundo. Então, estando bom para ambas as partes. Não, e, cara, você traz um ponto bom, que é negociação desde cedo. Que eu já acho que é uma habilidade que vou falar criança, adolescente, os adultos têm que ter. Negociar. A gente negocia todo dia com a gente, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. Exato. Seja alimentação, seja treino, seja como vai comer o açúcar, se vai ser chocolate, se vai ser a salada, se vai ser a dieta, se não vai. A gente negocia 24 horas. E quando você traz isso, é tipo, pai, está aí na sua mão a negociação. Joga o jogo. Você traz o porquê de cada um. Essa aqui é boa por isso e isso. Essa aqui é bom por isso aqui e tal. E aí o cara não fica naquela de, não. Por quê, pai? Por que não? Cara, isso é anos 80, 60, 70 pra trás, 90 no máximo. Mas funcionava antigamente. Sim, funcionava à base de quê? Do medo, da culpa? Sabe? Então, ponto. Pais atuais têm medido com réguas de gerações anteriores? Pais atuais estão entre 35 e 50 anos, mais ou menos, por aí. Vamos dizer que sim. Mais ou menos. Então tem uns que sim. Tem uns que medem pela régua que foi criada. Isso é um tapa bom, porque eu vejo que alguns pais e mães, ou tutores de adolescentes, têm medido algumas coisas de maneira errada. A régua que cabia lá em 90, 2000, não é a mesma régua aqui de 2025. Com certeza não sabe. Até porque você chegava naquela época e dizia, se você dá um beijo na boca, nos anos 50 lá, né? A menina, minha filha, se você beijar na boca de fulano, você vai engravidar. Você vai engravidar e você vai ser expulsa de casa. Ela acreditava, não tinha como saber. Hoje tá aqui, tudo na palma da mão. Você vai criar como do mesmo jeito, com os mesmos medos. As mesmas chantagens emocionais. Não tem como. Aí tem que jogar o jogo.
Porque senão eles já sabem muito mais coisas. Cara, um adolescente hoje tem muito mais informação no HD dele do que a gente, nossos pais, nossos avós, o imperador romano. Só que eles não sabem utilizar aquilo ali. Tem informação na palma da mão, mas não tem a maturidade para usar. Então a gente tem que emprestar o pré-frontal da gente para eles. Então a gente tá com a faca e o queijo na mão. É só saber jogar o jogo. Nossa, você falou disso, né, das ferramentas, né? Eu vejo que a gente como sociedade, até Borghetti falou isso comigo, a gente dá as ferramentas para o adolescente, que são de adultos, e quer que eles ali joguem o jogo com aquelas ferramentas que são de adultos. Então eles não entendem ainda o HD, mas estão ali, tipo, tentando montar o Lego de alguma forma que não estão preparados para isso. Vou abrir uma caixa de Pandora. Bora. Pensando aqui nos adolescentes, puberdade, adolescentes, por aí vai. Vai-se embora. Educação sexual. Como que tem sido tratado esse tabu, seja a questão clínica ou dentro de casa para os pais? Se fala abertamente, isso é uma bolha ou a gente está tentando conduzir isso de maneira mais educada, como tem que ser de fato? Tá. Vai depender de cada família. Boa. Eu tenho amigos mesmo, que eles têm filhos adolescentes e não sabem como conversar sobre isso. Ou tem vergonha, porque eles da vida deles mesmo tinham vergonha. Tinham vergonha. Então eles trazem o que eles passaram para as famílias que eles estão agora. São pais e não sabem como começar, nem por onde começar. Então tem amigos íntimos meus que não sabem como começar a falar com o filho ou com a filha sobre sexualidade. E você consegue puxar esse fio com o adolescente ali? Com certeza, é um dos itens. Para falar com os pais depois? Para falar com os pais depois, não. Eu falo com os adolescentes, pergunto o que está acontecendo, o que ele já sabe, porque ali ele está seguro para falar. Com os pais, de acordo com o que eu vi ali, eu vou orientar os pais. Eu não vou dizer o que ele me disse, o que o adolescente me disse, porque eu já disse, ele tem o sigilo. Mas eu também posso jogar o jogo. Se eu tenho uma informação que eu posso... Vamos dar um exemplo mais prático. Você é um manipulador, cara. Mas do bem. Não, do bem, ok, do bem. Mas do bem, vamos lá. Se eu sei que você gosta de, sei lá, chocolate, e você vai ter que conhecer uma pessoa que talvez não vá muito com a sua vibe, sei lá. Mas eu sei que você gosta de chocolate. Aí vai conhecer fulano. Quando tu for lá conhecer Thiago, leva uma caixinha de chocolate que eu acho que ele vai gostar. Aí ele vai trazer... 80% que eu amo com um cafezinho, gente, só pra deixar aqui a dica. Aí, ó, sem querer, você já vai ter outro olhar de imediato, porque a gente gosta ou não da pessoa em 3 segundos. Isso aí é ciência. Você olha pra pessoa e faz... Fui com a cara, então não fui com a cara, 3 segundos. Então vai de visual, vai de cheiro, vai de algo que a pessoa fez por você, vai de muita coisa que... Então, a pessoa trouxe um chocolate pra você. Você, pô, que massa, parece que adivinhou que eu gostava do chocolate. Não adivinhou, cara, ele só teve uma informação. Então, se eu sei que o adolescente tá passando por um dilema X, e eu posso chegar pro pai e pra mãe e dizer, por que vocês não fazem isso, aquilo? Vocês não, sei lá... Quando ele conseguir conquistar o ensino médio, que tem muito adolescente que não quer terminar o ensino médio hoje em dia, quando ele conseguir terminar, compra a comida que ele gosta. Compra o prato principal que ele gosta, sai pra jantar se puder e tal. Valida o que ele fez de bacana, porque eu sei que o menino já trouxe a queixa de que não tá sendo validado, que não tá se sentindo amado, não tá se sentindo validado. Aí eu faço isso. Nossa. Eu não disse ao pai que ele me disse isso. Eu só tô dizendo, faz isso aí. Vai ter como ter erro? Tem, né? Sempre tem, né? Mas minimiza muito a chance de erro. Não, você trazendo isso, né? Essa coisa da validação, ser amado e tudo mais. A gente, quando é adolescente, né? Pensando aqui, adolescentes, não puberdade, adolescente, o psíquico, querer ser aceito no grupo é muito forte. E eu vejo que no período da adolescência, eles topam qualquer coisa porque querem ser aceitos e acabam se sujeitando a muitas coisas aí não tão legais. E ver que talvez dentro de casa tenham adultos, vou chamar de que tenham adultos, tá? Tenham adultos aí que não têm prestado atenção neles, tem cobrado muita a vigilância, mas tem pouca presença. Cara, você abre uma caixa de Pandora aqui gigantesca, porque eu vejo que a gente cobra muito, mais uma vez, as ferramentas que damos para os adolescentes e os pais ali cobram, só que a via de mão dupla não acontece, né? Porque parece que são 2 castelos diferentes no mesmo espaço. Isso. É o ambiente do quarto e o ambiente da sala. Isso. Onde os adultos estão ali na sala e o adolescente se isola no quarto para poder entrar no metaverso dele. Que pode ser um metaverso horrível e perigosíssimo. Exato. Então, assim, aquela coisa que você perguntou, né? Como é que eu vou falar de sexualidade? Na hora que ele vier perguntar. Nossa. Se você já cria seu filho... de mão aberta de novo. Se você já cria seu filho desde cedo, sabendo que... Deixando claro pra ele ou pra ela que ela tem total liberdade pra falar o que precisar,
ou o que quiser com você, que não vai ser tudo de novo. Eles não vão dizer tudo, mas se eles disserem 10% já tá bom demais, agradeça a Deus, se você deixar claro isso sempre, quando acontecer o momento, eles vão chegar pra você pra falar. E aí você vai ter a chance de perguntar o que que é. Porque não adianta você chegar, minha filha, vamos falar agora sobre o melhor. A menina chega, o menino chega e faz, mãe, eu acho que eu vi em algum canto um vídeo assim. Mas faz tempo, mas é legal de exemplificar. Mãe, Se eu achar, eu boto ele aqui depois. É, né? no link. mãe, o que que é virgem? A mãe, Chegou o momento de falar sobre sexo com a minha filha. Senta aqui, minha filha. a menina tem, sei lá, 8 anos, 9 anos. Olha, virgem é porque assim, ó, não, tem um órgão na mulher que você tem aí, um piu-piu, né, e tem uma película, aí começa a falar de virgem, de experiência sexual. Aí quando a mãe acaba de falar, aí a menina faz, tá bom, e o que é Sagitário? Ela não queria saber nada de sexualidade, cara. Ela só escutou uma palavra e perguntou, e você deduziu. Pergunta primeiro, onde é que você escutou isso aí? O que que foi? Daí, qual é a sua curiosidade? O que você quer saber? Porque você vai saber o que que ela realmente quer saber. E você vai dar a dose que ela precisa até aquele momento que ela tem maturidade para absorver. Não adianta você chegar para uma criança, vamos falar agora sobre sexualidade. Vamos agora, pega aqui um preservativo, e uma garrafa de vinho, sei lá em que, uma banana, vamos colocar, treina aí. Tem momentos que não, mas é importante fazer isso. No momento certo. Aí estou estimulando meu filho, minha filha a ter a relação... Não, você está ensinando o certo. Aí você fala, pô, ó, eu estou lhe ensinando, cara. Posso falar, Márcia de Matheus? Acho que minha mulher tá aqui, eu tenho que apertar. Beijo, Márcia. Vamos lá, Matheus, eu vou ter que dar esse exemplo porque é muito importante pro mundo. Quem é Matheus? Matheus é meu filho. Ai, meu Deus. Ele tem 20 anos hoje. Matheus, obrigado, desculpa aí, seu pai. Não, pô, mas ele vai... Ele aguenta. Ele faz psicologia, agora ele tem Ah, beleza. Então, sarrafa aí, Matheus. Vamos lá. Tá maduro já. Tá maduro, quase podre. Tá quase o córtex tá quase formado 100%. Eu tinha uma concepção, meu pai era o meu melhor amigo. Meu pai faleceu em 2002, tá, mas eu não vou deixar o clima baixar. Não, vamos levantar essa energia. Vamos botar aqui, vamos expor o Matheus. Aí pronto. Mas só que meu pai me ensinou assim, a ter confiança nele, a conversar com ele, então eu conversava bastante com ele. Ele me dava muita dica. Só que meu pai, como eu falei a você, meu irmão é 14 anos mais velho. Então meu pai, imagina aí quanto ele era mais velho do que eu. Outra gera 2, 3 gerações antes da minha. Então ele não sacava muito da minha geração. Não, como é normal, né? Você teve essa diferença geracional em casa, né? Você cresceu com esse gap aí. Esse pulo do gato gigantesco. E eu era muito, muito agitado, então as pessoas não me compreendiam muito bem. Vamos lá, essa já é outra história. Ok. Mas só que ele era muito rígido também. Então meu pai olhava pra mim, eu já sabia que eu tinha falado alguma besteira ou feito alguma besteira, então já me segurava. Mas ele tinha uma parte boa também, que era essa parte da amizade. Então dizia, pô, quando eu crescer, eu vou crescer, querer que meu filho, quando eu crescer, que tiver uma família, eu vou querer que meu filho, minha filha sejam meus amigos. Ah, quer dizer que você vai ser amiguinho? Não é pra ser amiguinho de filho, não. Tem um momento certo de ser pai e mãe. Eu digo aí, ó, cara, agora eu tô sendo seu pai, bicho. Então, escuta o que eu tô falando. Aí ele para e já sabe. É como se fosse a olhada do meu pai. Aí já sabe que aquele papo não é de amiguinho. Mas assim, geralmente eu tenho amizade com ele e com os filhos. E com os amigos dele. Vão lá pra casa, a gente toca junto, eles tocam guitarra, enfim. E aí, no dia que ele teve, a gente chama de espermarca, que a menina não tem a menarca, que é a primeira menstruação. Espermarca no menino é o primeiro orgasmo com ejaculação. Porque pode ter orgasmo sem ejaculação antes, né? Mas enfim. Ele me chamou, cara, pra mostrar. Pai! Aí eu tava ocupado aí. Vai lá, Márcia, vê. Aí ele, não, tem que ser você. Oh, cara, que legal essa relação de confiança. Pois é, aí eu cheguei, e aí, cara, não, isso aqui é o que eu tô pensando. Aí eu, cara, bicho, parabéns, bicho. Vamos se ajeitar aí, vamos conversar depois. Porque já tava no momento, ele já pode engravidar uma pessoa, já podia engravidar uma pessoa. Então, aí sim eu chamei, conversei, mostrei como é que se usava, mostrei uma garrafa de vinho, um preservativo, falei sobre droga, aproveitei e fez um combo. E eu nem fazia biatria, eu fazia nem medicina ainda nessa época. Então, assim, eu tive essa honra de fazer isso, porque ele me deu um presente, isso aí ele me deu um presente. Então tem muito pai que não saca que o filho tá dando presente. Cara, é porque não sou pai, tá? Eu já falei isso, que eu tenho um sobrinho que vixe, vai demorar anos, aí vai ser adolescente, eu espero que o tio possa instruir da melhor forma possível, mas aí tem o pai também, que sei que vai fazer isso muito bem. Eu tive uma relação muito próxima com os meus pais, né? E essas questões que talvez fossem tabus fora, dentro de casa, tipo, a gente perguntava e respondia ali o que dava, até que eles iam abrindo mais coisas, mais camadas assim, para que a gente tivesse um diálogo maduro dentro do que nos permitia naquele momento. E, cara, isso faz toda a diferença.
Porque a relação que eu tive com os meus pais na adolescência, na infância, adolescência, vida adulta, total sentido. Porque o mesmo colo que era carinho, era o colo também quando fazia uma merda, que a gente faz merda fatal. Tem que fazer, mas tem que fazer. Tem que fazer, exato, concordo. E, porra, sei lá, cheguei, mãe, pai, fiz uma merda. Era uma janta, né, deles, mas assim, não, mas fala, qual que foi a parada? Vamos tentar resolver isso juntos. E eu vejo que, eu sinto falta disso hoje. Porque mesmo que haja um pré-julgamento dentro de casa, mas eu acho que falta um pouquinho de acolhimento. Ou, Olha eu aqui, Devania. mas é verdade, vamos lá para as margens aqui. Ou o pai vai usar a régua dos anos 80, 90 Sim. para trás, e aí vai dar sempre um vrá no menino, na menina, ou vai ser muito novo, são os pais mais novos e vão ter medo de perder o amor do filho. Porque Que vão ilusão. brigar. Aí não, você tem que saber dosar aqui isso aí. Ó, cara, infelizmente a gente vai ter que conversar sobre isso e vamos ter um papo aqui de adulto. Como é que a gente resolve isso aqui? Você tem que trazer o seu pré-frontal para ele, aí ele vai aprender. Esse quesito aqui, quando acontecer de novo essa situação, eu já sei como é que eu faço. Ou pelo menos já tenho uma ideia de como é que eu faço. Então tem tudo, como diria, não sei se é do seu tempo, acho que não, porque você é muito novo, mas como diria seu Miyagi, Putz. lá no, Conheço. lá no Karate Kid raiz lá dos anos. Conheço. Equilíbrio, Danielson, equilíbrio. Equilíbrio, Danielson. Equilíbrio. Tem, tudo é equilíbrio, cara. Tudo você tem que. A alimentação é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Equilíbrio. Ah, esse maldito equilíbrio às vezes que lasca com nós. Meu jovem, infelizmente... Não. Sério, já? Benício. Não, é demais, gênero, é demais. Benício ali. Passa voando aqui. Só que antes de a gente terminar, Ah. por favor, deixa suas redes sociais, eu quero fazer um quiz rápido aqui com você. Tá, rede social, vou ter que só Como que a gente te acha, gênero? Tá, não esconde, né? Como é que me acha? Quinta série. Eu vou estar atrás da árvore. É o seguinte, a minha principal rede social é o Instagram, que é @generbarbosa, e vamos lá soletrar porque minha mãe me deu esse presente de nome, que é Fala que é de batismo e tá na certidão de nascimento. e eu não tenho culpa. Não, beijo, mãe do gênero. Dona Marta, ela sempre Vê. participa das coisas. A Marta, linda, maravilhosa, gostosa. Tem vídeos com ela lá no Instagram. Boa. Cara, eu faço a medicina com humor. Adoro fazer medicina com humor. Acho que não precisa ser nada tenso. Dá pra fazer com humor. Então, lá no Instagram eu faço isso toda hora. Então é @generbarbosa. Gener é como? N de navio de novo, ER. Barbosa, com S. Ok. O cara mais feio que você vir lá na lista, pode clicar que sou eu. Mentira, aqui presencialmente é bonitinho. Bora lá Ó, pro bonitinho, quiz. feio arrumado. É bonito, é grisalho aqui, é interessante. Márcia que eu diga, é interessante. Bora lá para um quiz rápido, que acho que vai dar bom. Vai lá. Tipo o programa da Xuxa aqui, fala a perguntinha ali e você responde o que vier na cabeça. Tá. Puberdade é? Mudança. Adolescência é? Mudança. Não, adolescência. Adolescência é adaptação. Boa, É adaptação. diferente de mudança. Hormônio, frescura ou é biológico? Realidade. Realidade. Realidade total. Se você pegar, só um parênteses, um homem adulto, tá lá com deficiência de testosterona, porque pode acontecer já lá nos seus 50, 60, vai fazer uma reposição hormonal. Ou então o cara que quer crescer, ele vai ficar muito puto durante alguns dias ali, porque vai mudar o humor, vai mudar tudo. Hormônio. Então, hormônio é na veia, real, gente. Real, Isso aí. real. Quando procurar um ebiatra? Quando você estiver desesperado, sem saber o que fazer, achar que seu filho mudou, achar que sua filha está diferente, que você não reconhece mais ele, você pode procurar. Ou quando você quer fazer a transição, não é mais criança, ele não quer mais para um pediatra, tudo bem, ele que escolhe, eu quero que ele seja acompanhado de uma forma regular por outro médico, e existe o ebiatra, que é um médico de adolescente que está ali na transição. E a gente está para isso. Para prevenir e também para remediar, como diz o ditado. Excelente, excelente. Educação sexual é? Necessário. Importantíssima educação sexual. É para falar só com a palavra, né? Não, você pode falar com a frase, que eu acho legal você trazer de fato o que acontece no seu dia a dia. É necessário, porque vocês evitam muita dor de cabeça, vão evitar muitas dores de cabeça. Porque ele, assim, o que eu vejo muito eu tô falando o milagre e não o santo, né? Então, eu tô com a namorada. Só que, lembra, sistema límbico muito intenso? Eu quero que ela venha morar aqui em casa. Ih, nossa, é muita energia. Imagina aí um pai que cresceu nos anos 80, 90, que era beijo na boca, era o máximo. Talvez uma massa aí, acolá, né? Aí, porra, o menino quer trazer a namorada pra cá, pra morar aqui. Muito comum hoje em dia.
Então, se você não explica as coisas, explica direitinho, os riscos e tal, não só de gravidez, porque gravidez não é doença, Sim. mas de doenças realmente, enfim, de várias outras coisas, até de crime, porque às vezes, se vocês não sabem, Dá um tapa de mão aberta. prática sexual abaixo dos 14 anos é estupro. Mas ela Quer trazer deixou- mais algum dado masculino? Mas os dois, masculino e feminino. Mas os dois têm 13 anos, então os pais vão responder. Porque é estupro. Não importa se foi consensual. Ele, teoricamente, não Dado tem... importantíssimo mesmo. Não importa. Teoricamente, eles não têm a maturidade para decidir fazer isso. Pela lei, né? Tô falando. Teoricamente, tá vendo? Teoricamente. Então é crime. Eu também trabalho na maternidade. Quando chega lá gestantes para parir já com 14 anos, significa que ela engravidou com quantos anos? 13. Então já tem que fazer uma notificação. A assistência social faz a notificação porque foi um estupro. Caramba, que forte esse. E é verdade. Informação é Necessário de novo, é essencial, tem que ter. essencial. É prevenção, a informação é prevenção. Não, totalmente. Cuidar da saúde também é? Rapaz, isso só faz... Não, eu tô fazendo você sofrer aqui, que eu quero que as pessoas te sigam. Cuidar da saúde é imprescindível em qualquer faixa etária. Desde que você é concebido, que você tá dentro da barriga, não tem que fazer o pré-natal, Bem, até o dia que você vai, como diz o outro, vai de arrasta, vai de arrasta. é necessário que tenha um cuidar da saúde. E qual tapa que você dá como ebiatra? Como é Beata, é justamente isso. Os pais parece que esquecem que tem um ser ali que tem o cérebro, tem tireoide, tem coração, tem rim, tem obesidade, que tem muito adolescente obeso, que tem um micropênis, Vou deixar aqui nos comentários. né? E aí, o menino tem um micropênis. Como é que vai ficar a autoestima dele se ele tem uma janela de tratamento X e se passar dessa janela não tem mais jeito? Como é que vai ficar a autoestima dessa criatura? Nossa, cara, é que você me deu várias bugadas. E eu acho que eu deveria fazer um etapa 2 com você, porque vem aí de novo, porque eu acho que dá pra mexer numa Pandora aí gostosa, sensível, delicada e informativa. Com certeza. Gente, pra mim o grande etapa de hoje é: adolescência não é um bicho de sete cabeças e passa. Então você, pai, que tá aí com um ser adolescente em casa, como é que você falou do meu adolescente? Meu filho, Meu filho adolescente, não meu adolescente, que não é um pet. Então respira, calma que essa fase vai passar. Criança, adolescente, entenda. A sua puberdade, a sua adolescência estão aí. Você não é um extraterrestre, tá vivendo um período normal da vida hormonal e que tá tudo bem. É só ter uma questão de tempo. Respira, não pira que vai passar. Se inscreva no canal, compartilha pra geral. Doutor aqui, deixou as redes sociais pra gente seguir o seu conteúdo, que eu já assisti, é muito legal mesmo. Gostei dos tapas e informação é fundamental pra tudo, gente. É isso. Beijo dos adultos, quinta série, às vezes um pouco adolescentes, e a gente se vê logo mais. necessário. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.